Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, hoje nós vamos ter aqui uma pessoa que já veio, tá vindo pela segunda vez, que é colega minha 2 vezes, porque é veterinária e é juíza de agility. É a Marcela Françoso, que também é proprietária, futura criadora do Pequeno Pastor dos Pirineus. Que é Maple, está aqui, ó, para se mostrar para a gente, para vocês conhecerem o Pequeno Pastor dos Pirineus. Então a Marcela vai dar para a gente uma aula hoje sobre os pastores dos Pirineus. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, eu sou meio suspeita de falar da raça, porque eu sou totalmente, assim, apaixonada pela raça. Todo mundo acha que parece um vira-lata, né? Porque eles têm essa aparência meio espenachadinha, fiapo de manga, mas eles são cãezinhos que vocês vão ver, são muito especiais, assim, eu gosto muito deles e o que eles têm pra oferecer pra gente é muito legal. É uma raça, assim, rara, mas ao mesmo tempo que tem muitas características interessantes. E pra gente que é do agility não é tão raro, né? Mas pro público deve ser. Exatamente, ele é um pequeno pastor francês, né? Então ele foi criado na montanha dos Pirineus, na França, inicialmente para pastoreio, né? Cuidar das ovelhas, levar ovelhas de um lado para o outro. Eles têm uma vantagem por serem muito pequenos, muito leves, né? Então, na época, eles eram animais que tinham uma manutenção super baixa, tanto em alimentação quanto em saúde. Eles são cães bem rústicos, né? Apesar de serem pequenininhos, eles são bem rústicos. E eles têm uma habilidade única de escalar a montanha. Então, assim, eles conseguem subir em qualquer barranco, árvore, qualquer lugar, porque eles são muito leves e eles são muito ágeis, né? Eu brinco que eles parecem até uns saguis, assim. Eles são... Onde você deixar, eles sobem em mesa, sobem em qualquer coisa. Sofá. Macaco. Macaco. Não existe. O pessoal até brinca que pega um Pirineus e acha que é um gato. Porque quando você menos espera, o filhote já tá em cima da mesa, em cima de qualquer lugar. Quanto eles pesam? Em média, 7 a 14 quilos, 15 quilos, né? Depende do tamanho. A variação de tamanho deles é até que grande. Eles vão de 38 de cernelha, podendo chegar até 54. Né? Mas hoje em dia, a gente não vê tanto esses cães tão grandes. A maioria acaba ficando ali entre 40, 43, 45 de cernelha no máximo. Tá. E você falou da origem francesa e de que ano se data isso? Então, as lendas, né, basicamente muito relacionado ao Pirineu, tá em volta a lendas. Por quê? A maioria dos criadores ainda são fazendeiros que estão lá nas fazendas, nas montanhas, criando a raça. Mas pesquisadores viram que nas cavernas, né, nas cavernas das regiões dos Pirineus, eles encontraram muitos corpos enterrados de ovelhas com pequenos cães com ossada muito parecida com eles. Então, eles acreditam que esses ossadas são de 4.000 a.C. Então, eles acreditam que as pessoas que moravam nas montanhas já criavam esses pequenos cães para proteção, alerta, guarda de rebanho, desde essa época, né? Claro que a raça é muito mais nova, mas a origem dela vem desses pequenos cães que conviviam ali na montanha, inclusive nas cavernas. Tem desenhos nas cavernas de pequenos cãezinhos que acompanhavam aquelas populações humanas desde essa data. Então, é uma raça que é muito antiga e nas lendas da raça, conta-se, né, que eles são misturas de raposas e ursos. A gente dá risada, mas se você vai falar com os criadores, eles falam, não, mas a origem da raça são cães que foram misturados com raposas. E tudo na França? Tudo na França, sempre nos Montes Pirineus. Eles nunca saíram de lá e boa parte deles, da criação, ainda tá lá, né? Assim, se você vai procurar hoje a criação de Pirineus no mundo, a grande criação ainda é lá, acontece lá. E quando a gente fala de cães pastores, tem o pastor de condução, o pastor de proteção do rebanho, de propriedade, enfim, que tipo de pastor que tipo de trabalho que eles executavam com as ovelhas? O pastor dos Pirineus... ela fugiu? Basicamente, o pastor dos Pirineus, ele faz o pastoreio, ou seja, empurrar os rebanhos de um lugar para outro, de um campo para outro, resgatar ovelhas que eventualmente subiram nas montanhas, né? Então, às vezes acontece daquelas ovelhas que estão presas no alto das montanhas, eles são muito ágeis para conseguir subir lá e trazer as ovelhas de volta e dar alerta, né? Eles fazem o alerta, principalmente quando vem raposas e ursos, eles ladram para os cães maiores irem lá fazer a defesa, né? Eles, por serem muito pequenininhos, não conseguem fazer defesa, mas eles são cães de alerta nesse sentido, de qualquer coisa diferente que tá ali, eles alertam tanto pra chamar o pastor, quanto... E também deve controlar roedores, né? Ah, com certeza, né? Eles falam que, inclusive, essa questão da baixa manutenção deles na montanha era por isso, porque, literalmente, eles eram largados ali com as ovelhas, muitas vezes tendo que comer roedor, caçar, comer fruta, eles têm um apetite voraz, né, mas voraz, isso é característica da raça, você vai ver que, assim, não tem um Pirineus que não tem um apetite voraz, e, assim, é insano mesmo, é como aquele labrador
loucão, sabe? Eles são vorazes e acredito que isso foi por conta dessa seleção. Como eles eram criados ali meio jogados, eles não eram tão bem alimentados assim. Então eles eram meio que selecionados, os que conseguiam caçar, os que conseguiam se virar sozinhos, acabavam entrando na reprodução. E, bom, 4.000 anos antes de Cristo, a gente tá falando de 6.000 anos, né? Muito tempo. Ao longo do período todo, eles foram mudando ou eles mantêm características muito próximas Então, a raça, ela é engraçada nesse ponto, né? Dentre muitas raças, ela tem uma característica de fenótipo muito heterogênea. Então você vai ver e vai falar, meu Deus, mas o Pirineus pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser peludo, pode ser com barba, pode ser sem barba, pode ter os dreads, né, que a gente vai ver, pode não ter. Não faz sentido, né? Mas o temperamento é muito homogêneo. Então é isso que eu acho muito legal na raça. Né? Apesar de você ver indivíduos que são fenotipicamente muito diferentes, né, muito diversos, quando você pega o temperamento, ele é muito homogêneo. Né? Então você vê que, basicamente, eles eram selecionados pelo temperamento. Acredito que os criadores de todos esses períodos, eles não se importavam tanto se o cachorro era marrom, se o cachorro era amarelo, se ele era grande, maior, menor. menor. O que eles queriam era função. Trabalho. Então, você vai ver que, assim, não importa. Você pega o Pirineu desse tamanho, o pequenininho, todos são iguaizinhos. E eu acho difícil ver isso na maioria das raças, porque hoje em dia a gente vê um fenótipo muito parecido, mas o temperamento totalmente oposto, né? Então, às vezes você vê dois cães que são iguais, em dois Goldens que são exatamente iguais, mas um tem um temperamento totalmente diferente do outro. E nos Pirineus é muito difícil a gente ver isso. Todos eles seguem, parece brincadeira, assim, até os donos, né, da raça fazem brincadeiras, porque eles são muito parecidos. E por eles serem de uma região pequena, né, isso basicamente vem no mesmo lugar, eles não têm coeficiente de breeding alto? Eles não são consanguíneos? Por incrível que pareça, Adam, não. Porque no Monte Pirineu tem muitas fazendas, né? E as fazendas constantemente faziam, acho que essa troca de cães, essa mistura de cães com cães de fazenda local. Então a consanguinidade deles é super baixinha, vai ali em torno, a genética, né? Em torno de 15% a 20% no máximo, né? Muito parecida com o Border Collie. Né, um Border Collie de trabalho. Então, assim, é uma consanguinidade relativamente boa, o que garante a eles uma longevidade até que... São saudáveis, né? Tirando alguns exemplares que eventualmente têm algum problema, a gente vê muitos exemplares chegando a 16, 17, 18 anos bem ainda. Bem, bastante, assim, com qualidade de vida. E eles se dão bem no frio, com certeza, mas no calor também? Eu sinto que os meus primeiros, quando a gente trouxe, né, quando a gente importou eles passavam muito calor. Mas eu acho que foi questão de adaptação. Os que já nasceram aqui no Brasil, eu já não percebi isso tanto, né? Não sei se pode ter sido só uma percepção minha, né? Quem trouxe o primeiro Pirineus para o Brasil, na verdade, foi o Felipe, né? Que é um criador de Pirineus, em 2012. E eu trouxe o primeiro macho em 2013. Então a gente acabou fazendo essa ninhada, que foi a primeira ninhada de pastores Pirineus que nasceu aqui no Brasil, 2 anos depois, em 2015, né? Que nasceram os primeiros cãezinhos. Esses que nasceram aqui, eu nunca notei nenhuma sensibilidade ao calor. Mas o meu macho, quando eu trouxe, nos primeiros anos, assim, ele sentia muito calor. A gente fazia muito treinamento, então era assim, dava um mergulho na caixa d'água e ia pro treino. E a raça se espalhou por todo mundo? Tem alguma região que é mais comum a raça? Porque aqui no Brasil mesmo, só vocês mesmo que eu conheço que tem a raça. No mundo todo, a raça continua sendo muito rara. Muito, muito rara. A gente tem muito na França. A França é um país que hoje em dia é o recorde em registros de cães, porque simplesmente é como o nosso Fox Paulistinha, né? Então, o povo francês gosta de ter cães da raça que é uma raça do país. Então, eu acho que por conta disso, a gente tem bastante registro na França, principalmente na região de Montes, né? E no mundo, a gente tem em grupos fechados de adestradores. Então, assim, a gente tem nos Estados Unidos bastante cães, bastante assim, né? Relativo que é bastante, mas a gente tem na Europa, a maioria dos cães são para adestramento. Na verdade, quem fez esse grande boom, né, que basicamente tirou os cães da montanha para espalhar mesmo no adestramento, foi a Silvia Trickman, que ela é bem famosa, uma adestradora famosíssima do Agility, para quem não conhece. Foi a primeira vez que eu vi um Pirineus. A maioria das pessoas. Exato, vídeos. Que era lá, né? Que foi campeã mundial. Exato, foi campeã mundial várias vezes com Pirineus. E basicamente ela se apaixonou pela raça, aprendeu francês, foi pra montanha e pegou o filhote dela de uma fazenda na montanha. Ela começou a treinar, a cachorra teve um desempenho incrível, e a partir disso abriu as portas para pessoas do mundo inteiro que falarem, nossa, eu quero um cachorro desses. Inclusive eu, né? Eu era apaixonada pela cachorra dela, apaixonada pelo trabalho dela, o que eu fiz? Fui e peguei um Pirineus, né? Justamente, assim, pelo marketing que ela acabou fazendo da raça. Então, eu acho que o grande boom fora da França acabou, dentro do esporte, né, eu digo, foi a Silvia Trickman. Nos Estados Unidos já tinha um pouco mais de cães, mas era mais voltado para exposição, para clubes pequenos da raça. Porque um cachorro é multitarefa, né? Pode servir para obediência, pode servir para
guarda residencial, né? Deve ser um cachorro que deve cuidar bem da propriedade, pastoreia, agility. Um cachorro legal. É um cachorro que, assim, eu brinco que, assim, eles são muito versáteis, né? O próprio padrão fala que é o máximo de energia no menor corpo possível. Basicamente, e tá isso no padrão, por incrível que pareça. Basicamente, são cães muito pequenininhos, e é engraçado não porque... Não é tão pequeno, eles são esguios, né? São esguios, são exatamente. compridos. Eles são peludinhos, são mas são leves, né? E é engraçado que poucos padrões citam o temperamento, né? E não o pastor dos Pirineus cita, né? Que ele tem que ter esse... Inclusive, o padrão cita que eles têm fluxos de energia, né? Então, eles são cães que, assim, quando eles estão no modo loucura deles, eles realmente ficam muito excitados, né? Eles têm... A gente brinca que é um influxo. O cachorro tá entediado à noite, começa a correr, dá a loucura, brinca. Então, são cães, assim, muito, muito energéticos. Muito parecidos com qualquer cão de trabalho, né? Um Border Collie, com a diferença, né? Eu tava até falando com o Gustavo, que eles não apresentam tanto as compulsões, né? Então, eu não vejo, né, na raça aquelas compulsões de pastoreio, de que o cachorro acaba ficando ou com compulsão de bola, compulsão de cavar, compulsão de andar em círculos, pegar sombra. Eles têm uma energia muito alta, mas é uma energia de bagunça, é uma energia de caos. E aí eu te pergunto uma coisa, Marcela, você acha que você não percebe essas compulsões porque, de fato, ainda está muito na mão de profissionais, que são pessoas que entendem melhor de como manejar o cão e como gastar a energia do jeito correto, ou não, eles são realmente assim? Porque, às vezes, são cães que, como o Border Collie no início, era perfeito, todos os Border Collies eram perfeitos, não é? Eram os agility. Todos os Malinois, Pastoreio. maravilhosos. Os Malinois na mão de adestrador é fantástico. Só que daí começa a virar um pouco mais popular, começa a cair na mão de pessoas que não tem tanta experiência assim, aí começa a ter mais problemas. Aí vai ver o Malinois fora do padrão de comportamento, Border Collie nem se fala, né? Você acha, o que você acha que é? Ou você acha que é um equilíbrio mesmo que existe na raça ou que ainda não virou popular? Eu acho que são duas coisas, né? Na verdade, primeiro, a gente tem poucos criadores e a raça é zero comercial, né? Então a gente não tem ainda tantos criadores fazendo besteira, tantos criadores só cruzando pra ganhar dinheiro, pra cor. Então, a gente ainda tem poucos criadores selecionando muito. Isso garante um temperamento até que equilibrado. E a gente tem muitas pessoas com noção em comprar o cão, porque o criador não vai acabar vendendo pra um dono pet, né? Então, é muito difícil você falar assim, sou um dono pet e quero comprar um Pirineus. O criador vai ficar com o pé atrás, vai ter todo um cuidado. Então, eu acho que por ter poucos exemplares, a gente acaba tendo esse controle melhor, o que é excelente, né? Mas é uma raça, assim, que eu acho muito legal nesse sentido de que qualquer pessoa, assim, você me perguntar qual que é a pessoa ideal, o que faria você indicar um Pirineus? Eu falaria a pessoa que gosta de adestrar truque. É uma raça que tem um drive de comida absurdo e gosta muito de trabalhar com o dono. Assim, ele tem um amor pelo dono muito, muito grande. Eles brincam que é o cachorro de um dono só. Porque quando ele gruda no dono, é assim, é o dia inteiro atrás do dono. Quer dormir na sua... A gente brinca que ele não quer dormir com você, ele quer dormir dentro de você, em cima de você. Né? E o pastoreio desses cachorros é empurrando? Ou é muito parecido com o Sheltie, é latindo não e... não é igual do Border. Não. Até tem um videozinho. E é de ovelha. É de ovelha. Basicamente latindo e empurrando. Ele não traz o rebanho, ele só ajuda a empurrar. Sim. Como o Sheltie, como o Cattle Dog, né? E eles têm... Por isso também eles não têm aquele pastoreio do olho, aquele pastoreio que hipnotiza, que é do Border Collie, que acaba gerando muito das compulsões. E não tem a loucura do Border Collie. Não tem aquela loucura, né? Eles são cães muito ativos, mas é uma energia de bagunça. É uma energia, ele quer brincar, ele quer interagir, ele quer correr. Então, assim, a pessoa que quer adestrar pra truque, nossa, assim, é a melhor raça do mundo. Assim, até hoje eu não peguei uma raça na minha mão, e eu já tive Border, eu já tive Sheltie, que aprenda tão rápido e queira aprender tão rápido, né? Você pegou o petisco, ele quer resolver aquela solução, ele quer trabalhar com você. Então, pra truque é uma raça, assim, excepcional e, consequentemente, agility, obediência e outros derivados da... Eu ia te perguntar justamente isso. Você já teve outras raças, além do Pirineus, Border Collie, que mais que Pastor de Shetland, né? O que você acha que é a diferença de aprendizagem entre eles? Você acha que ele tá no mesmo nível de aprendizagem de velocidade de um Border Collie, ou superior ainda? E eu diria superior. As pessoas vão rir de mim, mas eu diria superior. Por quê? Eu acho que o Border é muito inteligente, mas o Border, ele trava muito, né? Às vezes, dependendo do que você vai ensinar, ele entra muito no modo pastoreio. E ele acaba ficando mentalmente, às vezes, travado, né? Dependendo do truque. E muitas vezes o Border, você tem que criar um drive da comida, né? Ele tem um drive do brinquedo muito alto, mas na comida, muitos Borders você tem que puxar. O Pirineus, naturalmente, ele já tem um drive de comida absurdo, altíssimo. E ele quer muito trabalhar por aquela comida. Então, ele tem um valor tão alto que é muito fácil ensinar pra eles as coisas. Já o pastor de Shetland, eu acho que tem o drive da comida bem alto, só que eu acho que o pastor de Shetland, ele é mais pau-mandado. Ele não gosta muito de trabalhar, por exemplo, shaping. Você vai fazer shaping com o Sheltie, eu sinto que o Sheltie simplesmente senta e espera. Ele não vai ficar oferecendo. Já ele não é proativo. Ele não é proativo. O pastor dos Pirineus é aquele funcionário do mês com TDAH. Entendeu? Ele é assim, você colocou um target, ele vai tocar com a pata, ele vai tocar com o nariz, ele vai começar... Se você não
apagar ele vai começar a pegar o target, Vai vai jogar pular pra em cima. cima. Então é bem comum uma sessão de adestramento eu falar, eu vou ensinar ele a entrar na caixa. No final, ele já tá oferecendo carregar a caixa com a boca de ponta cabeça. E eu já até mudo a sessão. E é muito engraçado, porque eu não costumo fazer isso com outras raças. Mas ele começa a oferecer tanta coisa e tão rápido e tão diferente que te empolga, fala assim, nossa, eu vou ensinar uma coisa que eu nem pensei, né? Então eles fazem muito isso, eles vão oferecer tudo o que eles podem e o que eles não podem pra ganhar comida. Eles são criativos pra oferecer coisas novas. O tempo todo. O Bem tempo legal, todo. bem interessante. Por isso que eu falo que adestradores gostam muito, porque você se diverte numa sessão. Mas ao mesmo tempo não é um cão pra qualquer pessoa. Com certeza não. Porque assim, cães muito inteligentes, eu sempre falo para meus clientes, aprende a coisa rápida, a coisa boa rápida, mas também aprende muito rápido a coisa errada. Então, Treina os donos. exato, exige um manipulam. pouco mais, tem menos margem de manobra e exige um pouco mais de experiência, né? Você acha que é um cão que exige um pouquinho de experiência, Com de certeza. educação? Eles são muito, assim, eles precisam de um dono que entenda de educação, entenda de obediência básica, né? Eles são sensíveis, então não adianta também tentar dar a educação na paulada. porrada. Ele Uhum. vai fazer errado atrás de você, Uhum. né? Ele é aquele cão que, assim, se ele não fizer na frente, ele vai fazer atrás. Então ele tem que ser muito educado e constantemente educado. Eles são extremamente cleptomaníacos, tá? Então eles gostam de roubar coisas, de verdade. Você tá, por exemplo, botando um quadro na parede. Quando você der as costas, cadê os pregos? Cadê o martelo? Eles pegam as coisas e levam. Parece Ferret, sabe? Que gosta de ficar pegando as coisas e... Engolem, comem Não, ou não? eles somem, só brinca. somem, só somem. Aí Uhum. você vai ver o martelo tá em cima da sua cama. Né? Eles gostam muito de fazer coisas estranhas, eles são muito estranhos. Então, assim, roubo de comida é terrível, né? Então, assim, isso qualquer dono da raça fala. Então, assim, às vezes pessoas que moram com idosos em casa relatam problemas. Por quê? Deixou remédio em cima da mesa, deixou alguma coisa, eles vão subir, eles vão pegar. Eles são super ágeis, né? Deixou comida em cima deixou o queijo em cima da mesa e foi assistir TV. Esquece, você não vai mais ter queijo. Então, isso eu acho que a pessoa tem que ser um adestrador pra ou controlar o ambiente ou trabalhar muito bem com o cão. Porque senão eles vão roubar comida, eles vão... Inclusive, tem até um caso que foi, assim, meio chocante na raça, de um pastor dos Pirineus que ele conseguiu abrir a porta da ração e ele comeu até morrer. Caramba. Ele comeu até explodir, né? A dona ficou super chateada, mas eles são assim, eles são tão esganados, mas tão esganados que eles vão comendo literalmente até morrer. Então eu morro de medo, assim, em casa, por exemplo, eu tenho muito cuidado com ração, com comida, com petisco, porque se deixar, eles vão comer tudo, 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 tudo. E quando você sai, eles ficam soltos? Geralmente, eles ficam soltos no quintal, né? Onde não tem nenhum lugar com perigo. Eles ficam soltos dentro de casa também, mas nunca na cozinha. Sempre em locais que não vão ter objetos alimentares. Não, tem um lépidos, esguios, que eles achei que eles pulavam qualquer muro também. Não, né? eles pulam muito, assim, por exemplo, eles gostam muito de, o Finn, né, que faleceu, que era o meu outro cão, ele entrava na casa pelas janelas, inclusive janela do banheiro. Então, assim, eles entram e saem por qualquer lugar. Só que eles gostam muito do dono, Dan. Eles são cães que, assim, eu brinco que o pessoal fala, peguei um filhote, vou treinar o recall, né, pra quem não sabe, é treinar o nome. O Pirineus não precisa treinar recall. Eles são tão fascinados pelo dono que, assim, 3 dias com você, ele não sai mais do seu pé. Então é muito difícil ter relatos de fugas, porque eles não querem deixar a casa deles por nada. Se abrir o portão de casa... Mas você saiu da casa, eles não ficam desesperados pra te... Geralmente não. Assim, claro que tem que ter um manejo e tudo mais pra não criar ansiedade de separação, que os meus, graças a Deus, não tem. Mas, assim, eles não são cães que... Eles gostam do lar, eles gostam de ficar no local deles, eles gostam de ficar no... Eles não são cães com essa tendência de fuga, né? Por exemplo, um terrier, que às vezes você esqueceu a porta aberta. Eles são cães que, assim, se você deixar o portão aberto, eles até vão dar uma olhadinha, mas eles tendem a ficar Voltar. ali na casa deles, a ficar no local deles. Eles são muito... Talvez por serem criados em fazenda, e fazendas eles eram assim, né? Eles eram totalmente soltos, e foram selecionados cães que realmente eles são apaixonados por ficar ali no lugar deles. E como que eles são com outros cães? Se dão bem de maneira geral? São mais agressivos, mais medrosos? Com outros cães, eles têm justamente por ter essa tendência a comer loucamente, eles tendem a fazer muita guarda de recurso de comida. Então isso é uma coisa que desde cedo tem que trabalhar, né? Então eu sempre falo, vai pegar um Pirineus, cuidado com guarda de recurso de comida, porque se deixar, eles vão comer o deles, eles vão bater nos outros pra roubar dos outros. No geral, eles não são cães que brigam muito, né? A gente até brinca, o Felipe fala que eles têm boca mole, porque eles fazem muito barulho, muito assim, quando você vê um Pirineus bravo, eles fazem muita confusão, mas nunca tem mordida realmente forte, porque eles gostam de dar umas bicadinhas e correr. Eles são cães que, no geral, eles são um pouco reservados a medrosos, assim, com outros cães. Então, eles tendem mais a fazer uma reatividade por medo do que uma agressão, né? Então, se mal socializados, desde pequeno não acostumados com cães, eles tendem, sim, a fazer essa reatividade, mas é mais por medo. É aquela coisa de latir e afastar, latir e afastar, né? Difícil você ter um cães que brigam. Portanto que, assim, eu tenho 11 cães e eles convivem todos bem, né? Mas o Pirineus, ele tem essa questão.
Ele faz sim guarda de recurso, né? Então, o que eu faço muito o enriquecimento ambiental com comida livre. Desde pequeno, eles aprendem a comer contra os cães sem problemas. E eles têm também um pouquinho daquela coisa de querer subir pra cima de outros cães, se eles têm confiança. Principalmente cães menores, né? Eles não gostam muito de... Cães maiores, eles tentam não criar conflito. Cães menores, às vezes, eles tendem a subir. Mas, assim, nada absurdo, né? Nada... O que mais tem de relatos, assim, de problemas é reatividade por medo. Isso tem muito. Então, a pessoa não socializou bastante, o cachorro começa a ter um pouco de reatividade, tanto com humanos quanto com outros cães. Mas bem socializados, eles tendem a ficar muito bem. E com pessoas de fora do convívio normal, social? Geralmente, os que são bem adestrados, com comida, eles vão ficar seus melhores amigos. Sem comida, eles tendem a ignorar outras pessoas. Então, isso é até uma questão do padrão, né? Assim como o Sheltie, ele deve ser um pouco reservado, né? O Pyrenees é até interessante que ele seja um pouco reservado, porque ele acaba sendo um cão de proteção. É aquilo que eu falei, se alguém entrar no quintal, eles vão pra cima. O pessoal até brinca que não pode ter jardineiro, porque eles vão e, se não acostumar com o jardineiro, eles vão pegar na calça. Não fazem grandes estragos, mas vão pra cima. Agora, com pessoas de fora, acaba sendo isso. Se a pessoa de fora der comida e tudo mais, eles ficam de boas. Mas se a pessoa de fora não tiver nada de bom a oferecer, geralmente eles são meio assim. Não tenho medo, mas você também não me interessa. Mas não é o caso da Maple, né? Que toda vez que eu chamei, ela veio, recebeu carinho. Ela, assim, a Maple, ela não é dela. Mas se você não tiver nada pra oferecer, ela só vai te entregar isso. Uhum. Né? Ela nunca vai ser ela, nunca vai vir pra você sem você chamar. Sim. Ela não é de vir pedir carinho ou vir pedir atenção pra uma pessoa desconhecida. A menos que você tenha algo a oferecer pra ela. Aí o jogo muda. E com crianças? Com crianças, eles vão muito bem. No geral, eles gostam bastante de crianças, não problema nenhum. Claro, é aquela mesma coisa de toda a raça. Se nunca viu uma criança, nunca foi criado com uma criança, pode ter medo. Mas, pela experiência que eu tenho, eu nunca vi nenhum, assim, atacar criança. Eles, no geral, eles tendem a ter mais medo de outros cães. Cães, principalmente Bernese, aqueles cães molossos bem grandões, eles tendem a ficar meio desconfiados. Mas, assim, no geral, sem grandes problemas, assim, que são bem equilibrados, no geral. São cães, assim, que se tem medo, afasta. Não é aquele cão que tende a ir pra cima. Bom, você comentou algumas vezes que tem a questão dos latidos na hora do pastoreio, né? São cães que no dia a dia latem muito ou é só se tiver alguma estimulação ligada ao pastoreio? Quando excitados, latem muito. Tá. No geral, em casa, não latem muito, né? Latem quando? Ouvir um barulho estranho, alguma coisa estranha, campainha, essas coisas. Ou quando estimulados. Então, pegou um brinquedo, vai começar uma sessão de shaping ou uma sessão de treino... Eles latem bastante. Mas, no geral, eles ficam até que relativamente calmos, assim. São cães que relaxam, sabem relaxar quando não estão sendo solicitados. Mas, novamente, são cães que têm que trabalhar, né? Então, eles relaxam porque eles são trabalhados. É uma raça que eu só recomendaria, e recomendaria muito pra quem quer pra obediência, adestramento, agility, truque. Quanto ao latido, eles estão mais pro border do que pro Sheltie. Mais pro border que pro Sheltie. Aquele border que late quando tá trabalhando, tá fazendo agility, mas quando tá fora de pista... não fica tão excitado assim. E quantas cores podem ter? No Pastor dos Pyrenees, a gente tem poucas cores, na verdade, né? A gente tem o amarelinho, que é o fawn. Até depois eu trouxe bastante fotos, se vocês quiserem mostrar. Que é a Maple, né? Que é a mesma cor do Pug, né? Que é o focinho preto com o que seria o Sable, né? Do Sheltie, o Marta do Sheltie. A gente tem o preto. A gente tem o Merle, que seria o Arlequim, o Merle que todo mundo conhece. E a gente tem... o gris. O que seria o gris? O gris é aquele gene que tira a cor do pule, ou do pume, que faz o pume ficar branquinho, ou do poodle. O poodle que nasce pretinho e vai ficando cinza. Uhum. É esse mesmo gene que chama gris. Esse gene, ele age sobre todas as cores. Então, se você tem um amarelo forte e ele tem o gene do gris, ele vai ficar um amarelinho claro. Se você tem um preto, ele vai ficar um cinza. Se você tem um Merle, né? ele vai, ao longo da vida, ele vai ficando desbotado, né? Tem também o rajado, né, que é como se fosse o bulldog e aquelas raças que tem o tigrado. Só que vou ser bem honesta, eles são tão peludinhos que quando cresce o pelo, eles ficam praticamente todos da mesma cor. Então, quando é pequenininho, a gente fala, nossa, que lindo, é Merle. Quando cresce, fica tudo... Mas os Merles são só no tom preto e cinza ou tem os Merles do bege também? Tem desse que desbota? Do Sable. Não, do... Tem também, pode acontecer de ter. Seria aqui, um Sable Merle? O Sable Merle. Acontece. Alguns Kenyans não gostam muito do Sable Merle por mesmo motivo do Sheltie, que fica aquela coisa de, pode esconder o Merle e tudo mais. Então, muitos criadores não fazem o Sable Merle. Mas é só por isso. Mas é só por isso. Não tem problema de saúde nenhum, né? Inclusive, nascem muitos cães Sable Merle no mundo, mas tem aquela restrição. Tomar cuidado ao acasalar os Sables com Merle para evitar
esses problemas. Porque assim, pessoal, o Sable Merle às vezes é escondido. Se o cara casar lá 2 Sable Merles, vai dar o duplo Merle, vai dar um monte de problema de saúde. Exatamente. Então, o pessoal fala, não acasala o Sable Merle, mas se você tiver um cão de uma coloração que não seja Sable Merle, você pode acasalar com o Sable Merle, né? Exato. Um sólido, né? Exato, com sólido. Então, assim, na verdade, é mais uma orientação. Alguns canions pedem para não ser feitos, mas é que nem o pastor de Shetland. A gente sabe que hoje tem muito Sable Merle e não tem grandes problemas, né? A raça, ela ficou mais, assim, conhecida não só na obediência, mas pós Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, eles foram muito utilizados na guerra. É uma das raças que mais foi utilizada na região da França na guerra. É mesmo? Muito utilizado tanto para rastreio de corpos, então eles são muito treinados para faro, para rastrear corpos, ou para levar, como eles eram muito ágeis. Correio. Então eles colocavam alimentos, colocavam águas, mantimentos e remédios, e eles corriam muito pelas montanhas. E era muito difícil capturar eles, porque eles eram pequenos e extremamente ágeis. Então, assim como uma pomba correio, eles soltavam de uma fazenda e eles iam correndo para outra, né? E eles estavam muito acostumados a ver naquele ambiente. Tanto que, pós-guerra, teve até um capitão, na época, que era o capitão responsável pelos cães da França. E ele deu um depoimento que, assim, ficou muito interessante. O pessoal gostou muito. Que ele basicamente falou, de todos os cães que a gente usou na França pra guerra, o pastor dos Pirineus foi a raça, sem dúvida alguma, mais versátil. E que mais salvou vidas. Então, foi bem legal, assim, as pessoas ficam bem orgulhosas com isso, porque é uma raça tão desconhecida, mas que numa situação de guerra, foi uma das mais reconhecidas pelo... Mas peraí, lá tem 3 tipos de pastor dos Pirineus, né? Como eles chamam? Petit pastor dos Pirineus? Esse daí, eles falam que é o Berger dos Pirineus, que seria o pequeno, né? O pequeno pastor dos Pirineus, que eles chamam também. Que é basicamente o pequeno, né? É o pequeno pastor dos Pirineus. Junto deles, a gente tem o grande pastor dos Pirineus, que seria muito parecido com o Cuvas, e o machinho dos Pirineus, que é quase um São Bernardo, né? Esses faziam mais guarda de rebanho. Então, eles não eram tão utilizados na guerra porque eles são cães lentos, são cães pesados. Né? Na guerra, eles usavam eles porque eles eram pequenininhos e dinâmicos, né? Mas é surpreendente essa questão do olfato, porque o focinho deles não é longo, né? Ele é um focinho bem... Não é achatado também, mas é curto, né? E eu acredito que seja mais pelo fato deles terem uma motivação tão grande de trabalho, que eles são fáceis de treinar e rápidos de treinar. Né? Então, é o que eu falo. A mãe da Maple, ela mora no Canadá, e ela trabalha para a polícia do Canadá encontrando corpos tanto em floresta quanto subaquáticos, né? Então, ela é titulada pela polícia do Canadá. E ela tem uma vontade absurda de trabalhar, né? Então, assim, é um cão que frequentemente é requisitado para trabalhos de resgate por conta disso. Então, eu acredito que a motivação deles é tamanha, que é uma raça que você consegue tirar muito deles para tudo. Multitarefas, né? Multitarefas. Para trabalhar no aeroporto também, o cachorro anda em cima das malas, né? Sim. Você tem quantos Pirineus? Atualmente eu tenho 3, né? Eu tinha 4, que era eu tinha um machinho que infelizmente ele faleceu, né? Que foi o grande amor da minha vida. Quem me conhece sabe o quanto eu era apaixonada por ele. E eu tenho 2 filhas dele e eu tenho a Maple, né? A Maple, eu trouxe a Maple, é uma prima dele. Então, na verdade, eu me mantive na mesma linha de sangue, que é uma linha que eu gosto bastante. E também porque é bem difícil você conseguir linha de sangue muito aberta. Como eu falei, a maioria das linhas de sangue ainda estão na França, né? Eu sempre vejo muitos criadores, até falei com o Dan, falando contra registro inicial, né, das raças. Porque registro inicial acaba com as raças. E eu até tenho um depoimento contra isso. Toda a base da raça dos Pirineus hoje, ela vem de registro inicial, né? São cães que estão na montanha, os criadores ainda fazem aquele registro em livros, né? O controle em livros não tá filiado à FCI, não tá filiado a ninguém, e boa parte dos criadores normais vai lá buscar cães. Então é muito comum, o cara cria cachorro nos Estados Unidos, de tempos em tempos ele sobe a montanha, vai lá numa fazenda, pega os melhores exemplares e leva, e faz registro inicial. Então a raça hoje, ela só se mantém graças ao registro inicial, porque a maioria dos pedigrees hoje tem cães de registro inicial e cães excelentes, cães assim de altíssima qualidade. Eu te perguntei quantos cães você tem, porque eu queria saber o que você faz no dia a dia, quantas atividades por dia, que exercícios você faz para tentar dar vazão para essa energia, essa vontade que eles têm de trabalhar. Eu não sou uma dona tão exemplar assim, né? Eu treino agility mais ou menos 2 a 3 vezes na semana, quando eu consigo, não é sempre. Mas assim, eu moro numa casa que tem um terreno, meus cães correm bastante. Sempre que eu encontro lago, piscina, eles nadam muito, eles gostam muito de nadar, é uma raça que gosta bastante de água. Eles podem ter um pouco de medo de água quando não estimulados. Então assim, tudo no Pastor dos Pirineus se resume a isso. Se no começo da vida você fizer uma boa apresentação, eles vão amar. Se você não fizer uma boa apresentação, talvez eles não gostem. Mas tudo que eles são tão entusiastas, né? Eu brinco que assim, quando eles que foram criados, Deus falou assim, entusiasmo. Se você mostrar pra eles que é legal, esquece, eles vão amar de todo o coração. Se você não estimular, às vezes eles não vão gostar.
Mas tudo que você der chance pra eles, eles vão amar. Então eles gostam muito de nadar. Mas no dia a dia eu não faço tantas coisas assim. Não, mas Faço... 3 vezes por dia agility já é Não, muito 3 acima. vezes na semana. Desculpa, 3 vezes por semana. tá. Não, muito Agility acima que já um é dono... muito acima do normal. Exato, mas acima que um dono padrão, né? Sim. 2, 3 vezes. Uhum. Mas fora isso, em casa, você pergunta, você faz sessão de truque todo dia, sessão de treino todo dia? Gostaria. Mas muitas vezes não faço. Meus cães, vários dias, ficam simplesmente só em casa. Tá, mas você né? faz o quê? Quantas vezes por semana? Além do agility, quantas sessões de truque por semana? 2, 3? Nem isso, Nem. viu? Eu gostaria. E Gostaria. passeios? Eu nunca passei. Eu sei que é uma vergonha, me desculpa. mas olha, Não façam isso, mas ela eles moram... passeia assim, porque ela tem uma casa grande Sim. e ela vai dar aula de agility. Não, eles vão pro agility. Eles vão pro né? agility. O passeio E agility, lá mas no assim... agility é outro passeio pra Exato. eles, Sim. entendeu? Passeio mesmo de coleira, né? Mas assim, E prova de agility. não sou exemplo, né, que dou. Eu sempre falo pra todo mundo que pega cachorro, passeios diários, Uhum. todos os dias. Isso é bom pro Mas você não cachorro. precisa. Não, sim, Porque né? você leva no agility, leva na escola de agility, na tua casa Exato. tem... Na escola de agility eles correm, eles É. passeiam, eles socializam, eles Eles sabem encontram andar de outros carro. cães, né? Socializam pra caramba. Exato, mas assim, a vida deles é Ele mais... não vai no shopping. Não, raramente. E quanto à pelagem, a gente falou das cores, mas tem tipos de pelo diferente? Isso, Pelo existem liso, você falou do basicamente... dread, como que é isso? Existem 2 tipos de pelagem, até se quiser depois mostrar as fotos, Vamos né? colocar as fotos. Existem 2 tipos de pelagem, basicamente. Até se você quiser colocar aquela que tem a sequência do filhotinho e como vai ficando a pelagem. Todo pastor dos Pirineus, eles nascem mais ou menos assim, peludinhos, Tá. né? Nessa fase, você não sabe muito o que vai ser. Se vai ser muito peludo, Isso é um filhote? esse é um filhote. Tá. É que a foto engana, ele não é tão gigante assim. Tá bom. Esse aqui é o maior que o Felipe trouxe da França, né? E conforme eles vão crescendo, eles têm um pelo muito Nem parece lanoso. o pastor dos Pirineus, né? É que filhotinho, eles são Tá tudo... mais tipo, peludinho. O pelo deles é muito lanoso. Uhum. Então ele vai formando muita lã por baixo desse pelo liso, né? Então se vocês forem ver a Maple, ela tem aquele pelo liso, mas por baixo ele é muito lanoso. Se você escovar com frequência, o pelo vai se mantendo liso. Se você deixar a lã crescer, ele vai formando os cadernetes que são iguais o Commodore ou o Puli, né? Que vai... Ele tem que ter esses dreads. Não tem que ter, depende muito do país. Nos Estados Unidos, a exposição, o show americano não gosta. Então o show americano eles são escovados. O show francês gosta, então eles não escovam. Então, Marcela, como que faz pra ter ou não ter? Escova. Se você escovar, não vai formar, né? Então, ele é filhotinho assim, e conforme ele vai crescendo, pode passar. A próxima, isso, Ele vai formando, tá vendo esses nós? Aí vai parecendo um cachorro de resgate. Várias vezes, se você sair assim na rua, o pessoal vai achar que é cachorro de resgate. Ele vai formando esses dreads. E aí você tem 2 opções. Ou você escova pra não deixar acontecer, ou você vai soltando eles com a sua mão pra eles irem virando aqueles fios longos, né? Esse aqui ele já tava um pouquinho mais velho, você pode ver que já tá tudo emaranhado. E fica no corpo inteiro ou só nas patas? Geralmente só nas patas e no posterior. Que os caras eram desleixados. Né? É engraçado que nunca fica na região da cabeça, diferente do Commodore. O Commodore forma na cabeça, o Puli forma na cabeça. Eles formam só no posterior e nas patas. Pode passar pro próximo dele. Aí quando ele crescer um pouquinho mais, já foi trançando. Olha, aí já foi ficando bonito, você já começa a ver que foi soltando, né, os nós. E aqui à frente, ó, tá escovada. Então, onde ele escova, fica liso. Onde não escova, vai formando. E pode passar de novo. Levar metade nos Estados Unidos e metade na Exato. França. E aí esse aqui, como ele vai ficar adulto? Caramba, uau. Ele fica muito bonito. Assim, Eu não imaginava que ficava assim. fica os muito Pirineus. bonito. Muito Caramba. bonito. Mas não tem nenhuma função específica. Não, porque é rústico. Eles dizem que é dreads. proteção do frio. Nas montanhas, como é muito neve, eles falam que esse tipo de pelagem mais grossa fica como se fosse aqueles casacos de lã grossa que ajuda a proteger de temperaturas fica extremas. fedido? Então, por isso que eu escovo. Se você fizer uma manutenção de não deixar sair nunca, mas assim, meus cães é como eu falei, eles gostam de nadar, eles vão pro agility, eles rolam na grama. Então, eu prefiro manter escovado pra justamente não ter que lidar com isso. Pau, pedra, inseto, tudo aí Né? no meio. Exato. Assim, pra exposição, a maioria dos criadores faz a exposição ou vive na fazenda, tudo bem deixar assim. Nossa. Ah, vai ser um cão que vai ficar em casa? né? Exato. Coloca a foto do que tem o pelo liso. É um preto, que tem o pelo todo liso. Que aí você vai ver como que fica quando escova. Tem as variedades que não formam também isso, né? Esse aqui é o de pelo Nossa. curto. Esse aqui é o sem barba, né? Que seria, não é o pelo curto. Parece um pastor croata. Parece o pastor croata. Essa aqui é a variedade sem barba. Então ele pode ter a variedade com barba e a variedade sem barba. A variedade sem barba nunca vai formar os... Os dreads. Os dreads. Eu ia falar que isso é pastor croata ou mude. Se você tosar, fica isso aqui. Entendeu? Porque ele não tem Nossa. o gene da Parece barba. até um pouco Ah, border, né? Parece mais cara de pastor mesmo. Pode até ir isso. passando esses todos que eu coloquei, que aí a Nossa, gente bem. vai Isso comentando. aí, então, aquele anterior também é um pequeno pastor dos Pirineus? Peguei no Pastor dos Pirineus, é a Pelo- variação sem barba. Sem barba. Aqui no Brasil só tem com barba.
Aqui no Brasil, a gente só tem com barba, mas a gente tem o gene do sem barba neles. Então, a qualquer momento, Pode nascer um. pode nascer. Ainda não tivemos essa sorte, né? Aí é o Merlin, né? Esse aqui é o Merle do sem barba, que seria face rasa. O que quer dizer face rasa? É o que não tem a barba. Então, você pode ver, ele é peludo, mas ele não tem A barba. a barba. E ele não forma também. Mas é tudo igual? Numa exposição eu vou estar juntos ou vou estar precisa Então, separar? a FCI, quando subiu nas montanhas, ela separou em duas variedades. Como o papillon, né? Eu falei em orelha caída, o papillon orelha em pé. Então, eles são duas variedades que fazem exposição separados. Mas eles podem cruzar entre si. Inclusive, alguns criadores cruzam entre si para manter a pelagem. Por quê? Não é desejado o pastor dos Pirineus ficar muito peludo. Então, eles falam que quando a gente começa a misturar as variedades, a gente tem a quantidade de pelo adequada. Então, mesmo os criadores que criam só a versão peluda, né, a versão Aí pode barbuda, nascer um ou outro. a versão um ou outro, né? Inclusive, existem vários relatos, né, dessa variedade que deu origem ao pastor australiano. Então, assim, existem vários textos, vários estudiosos que falam que lá, como o pastor dos Pirineus é muito antigo, o que acontecia? Quando os Estados Unidos começou a comprar ovelhas da França, eles mandavam muitos pastores dos Pirineus juntos nesses lotes de ovelhas. Então, eles entraram nos Estados Unidos junto com essas ovelhas. E foi uma das raças utilizadas para a formação do pastor australiano, principalmente O porque que botaram a mais ali? no pastor australiano, Não, nele, para nascer o pastor australiano. na verdade, ele foi uma das raças utilizadas principalmente para adicionar o bobtail, que seria Oh. a característica do sem rabo. O pastor dos Pirineus, assim como o pastor australiano, ele pode nascer com rabo ou sem rabo, né? E a versão de pelo curto, sem rabo, eles acreditam que ela que foi uma das raças misturadas. O pastor australiano teve várias coisas, né? Teve alguns cães da Austrália. O pastor australiano foi feito em cima de várias raças, mas o pastor dos Pirineus, eles acreditam que foi uma... Até porque, se vocês pararem pra ver, ele não é tão diferente assim de um pastor australiano, não de prospecto de show, né? Mas um pastor australiano dos antigos. Quando você né? me falou isso, fora do ar, lógico que eu acreditei em você, porque eu confio no que você fala, te conheço como profissional. Mas eu falei, cara, não parece nada. Mas vendo essa foto agora sem a barba... É a barba que aí engana. É verdade, é a barba que engana, porque depois parece bem. Lembra bastante. Um pastor australiano, mas não de agora, o de show. Aqueles Sim. lá de É. 20, 30 De anos. trabalho, Sim, né? sim. Exato, os de São trabalho. menores, Sim. inclusive. Né? Até porque a versão sem a barba, ela pode chegar, que nem eu falei, até 54 centímetros de cernelha. Uhum. Então eles não eram tão pequenos assim. Alguns exemplares eram maiores, né? Até o tamanho de um pastor australiano. Então eles acreditam que... Porque o pastor dos Pirineus, ele é muito antigo em relação à data de origem dos outros pastores. O Border, o pastor australiano, todos são cães mais jovens. E o pastor dos Pirineus tá lá, ó, há milhares porque de anos. Antes do Border tinha os cães precursores dos Borders. Exato. Né, que a Eles gente acreditam que o pastor dos Pirineus, ele É. tava ali na precursão de alguns cães de Ah, pastoreio. sim. E ele é uma das características do bobtail, que foi fixando em várias... Ele desde sempre tinha bobtail, né? É uma raça muito antiga com bobtail. Então acredita que boa Que nem a parte... Europa, milhares de anos atrás, os caras não se comunicavam, né? Não. Tinha numa montanha tal uma família de cães que Exato. deu essa. Numa montanha de lá tinha outros cachorros que deu origem ao Border, né? E era muito comum cruzar cães entre si por qualidade. Então você tinha dois cães que às vezes não eram da mesma raça, mas tinham características desejadas, não tinha problema acasalar entre si. Sim. Né? Então, eles eram Merles e eles não tinham rabo. Então, muito provavelmente, eles que foram usados para colocar essas características no pastor australiano. É que engana muito. A barba, ela é um gene que engana muito. Na verdade, a gente tem 3 variações, tá? Só para ficar claro. Existe a variação sem barba, que basicamente ele só não tem a barba. Eu sei que muda totalmente, mas é o mesmo cão sem a barba. Existe o cão com a barba e existe o cão que ele tem um gene de barba e um gene sem barba, que é o que a gente chama de codominância. Ele é um cão que muitas vezes tem uma barba menor e não faz os cadernetes na perna. Uhum. Então essas 3 variantes, elas existem aos montes. E podem acasalar entre si. Podem acasalar entre Não si. são 3 raças. Pela FCI são... Ah, são 3 raças? Não, são 2 raças. Com barba ou sem barba, né? Que seria o Poyolong, que seria com a barba, ou a face rasa sem a barba. Só que elas cruzam entre si. Tá. Agora, dentro do com barba, a gente tem os com 2 cópias do gene de barba, que ficam com bastante cadernete, e os que tem só uma cópia, que ficam sem cadernetes. Todos estão dentro do padrão. Né? Claro que o pessoal de exposição gosta do que tem 2 cópias para fazer bastante cadernete, porque fica bonito para exposição, né? Mas para função no dia a Na dia, Europa, você tá falando, né? na Europa, nos Estados Unidos eles até preferem, Preferem aqueles lá sem barba. né? Ou escovados, porque se escovar também fica sem. Se você quiser ir passando os outros, Tem que aí mais a gente fotos? vai, tem muita foto. Eu trouxe um álbum completo. Ó, vou te falar, eu acho legal com barba, mas sem barba É lindo, né? é demais, hein? O meu Né? sonho era conseguir que nascesse um assim. Esse aqui é mais um da variação sem barba. Então, se você for ver,
lembra muito o pastor australiano, Uhum. né? Fica sem o rabinho, fica, Lembra né? bastante. Parece o pequeno lá, o pastor americano agora. É o American Shepherd. O American, É? né? Parece o American Lembra, isso aí. lembra mesmo. Né? E eles são... Só é um pouco mais pernalta, né? Eu acho que o American é um pouco mais baixinho. E é muito engraçado como a barba muda tanto, porque você parece que é outra raça. Sim. Mas a única coisa que a gente tirou aqui foi o gene da barba, que é aquele gene que dá aquele volume e o pelo fica um pouco mais lanoso. Incrível. Esses daqui não ficam com aquele pelo tão lanoso, então ele não acaba não formando. Mas esse aí parece um pouco mais robusto do que o de corpo mesmo. Ou não? É só uma impressão? É só impressão. É aquilo que eu impressão. falei, eles têm de 38 a 54 centímetros. Então sempre vão ter, tanto nas duas variedades, os mais robustos e os menorzinhos. Uhum. A da Silva Trickman, a lá, que a gente assistia da Lala Buland, era de pelo curto. É verdade. Ela não tinha barba. É verdade. Ela tinha carinha limpa e ela era super pequenininha. Tinha ali seus, 7, 8 quilos no máximo, Uhum. né? Pode ir passando, a gente vai. Essa daqui, Olha lá, a Vai ser diferença. outra raça. É outra. essa daqui nasceu no Brasil, Você né? pulou a cerca, hein? É filha do meu macho. E mesma coisa. Se escovar, eu tenho a irmã dela. Ela é a irmã da Marie, né? Que é a minha fêmea. Se escovar, não fica com os dreads. Deixando sem escovar, vai formando bastante dreads, assim, fica a E característica quando da tá barba. assim com os dreads, se você quiser tirar, você tem que tosar? Aí tem que tosar. Porque aí o pelo já enrolou tudo, né? Aí a gente tosa, deixa crescer de novo, e aí você escova pra não formar. Tá, então, mas normalmente não é necessário tosa. Se você escova, é necessário fazer tosa, porque o pelo continua crescendo. Na Ou verdade, é só a lã embaixo que vai enrolando. Se você tosar sempre, principalmente com uma Furminator ou uma escova que tire aquela lã de baixo, ele acaba ficando com o pelo mais curto, Uhum, né? Se você for ver, parece que ela tem um pelo longo, mas não tem. O pelo dela é curto, ó. uhum. O que faz ficar longo é a lã que foi enrolando. Mas o pelo em si não é necessário tosa. Não é necessário Não, tosar. Não cortar, Só nada, se você parar. quiser tirar. Aí Certo. você deixa assim. Ou se você não tiver paciência pra escovar sempre, no meu caso, né? Eu acabo tosando de tempos em tempos só pra facilitar a manutenção. Mas Tá bom. não é necessário. É gosto, né? Ok. Não é, a tosa não faz mal. Uma Olha coisa isso. que eu gosto muito é a expressão deles, né? Então, eu sempre falo que uma característica muito marcante, às vezes você vê que eles são todos muito heterogêneos. Mas a expressão é sempre essa mesma. Parece que eles estão... É aquela carinha de... Mistura de estou rindo, mas sou muito safado. Né, eu vou aprontar. O que me dá uns 5 minutos e eu vou aprontar. Esse aqui Esse é o Grizzly? Ah, não. como essa que é a pelagem Merle. Merle. Só que olha Não, como qual que era o ela... outro que você falou? É o gris, que seria Gris. o que vai sumindo, né? Tá. Olha como, basicamente, depois que o pelo cresce, o Merle, não Merle, no pelo Não parece, longo, né, Merle? desaparece. No pelo curto, você vê que fica bem visível. No pelo longo, praticamente desaparece. Fica um Umas peludinho... sombras, né? fica um peludinho rajado, Ah, né? ficou bonito. Eu bonito. adoro, né? Aqui, antigamente, era feito o corte da orelha, né? Ah, é? Então, Caramba. era uma das raças que fazia o corte da orelha, porque eles gostavam Redondinha. dessa orelha redondinha, que nem um ursinho, né? Então, era muito comum na Como França. do Briar, né? Exato. Porque Que também também é é uma raça francês. francesa, então É. eles conviviam ali muito. E muito provavelmente o sangue deles ali é bem misturado no Porque pastel, bem o Briar tem misturado. essa cor, inclusive, né? Essa cor e essa orelha, É. né? A única diferença dele é que ele é maior, né? Então, muito provavelmente, como eles eram raças das montanhas, o sangue deles ali Uhum. pra trás deve estar super misturado, né? Posteriormente, provavelmente, eles selecionaram o Pirineus, os mais levinhos. Mas hoje em dia, isso também já não é mais aceito, já, né, ninguém mais bonitinho. corta. Fica muito Isso fofinho. aí era o Pirineus de Madame. É o Pirineus de Madame. E o pior é que os de fazenda que eles faziam isso. Né? E aqui a diferença que eu sempre falo, né? Porque a gente falou, como a barba, ela dá esse aspecto. Quando você vai levar pra exposição, normalmente você faz o trimming da orelha, faz o trimming... E olha como muda a cara, parece uma outra raça. Sim. Então, basicamente, a barba engana muito, faz parecer que é um monstrinho. Mas quando a gente faz o trimming, ele fica com essa carinha, essa expressão, né? Uhum. E o desejado é justamente essa expressão bem esperta. Por isso que pelo demais também não é desejado. Eles gostam dessa... Seja possível ver os olhos, seja possível ver essa expressão da raça. Isso é uma característica bem marcante, assim. Ok. Só- Orelhas. Como quando você anda, você falou que anda pouco com eles na rua, né? Mas quando você anda e as pessoas que você não tem contato, quando vêm, o que elas acham? Que é um vira-lata mesmo? 100%. É? 100%. Até hoje eu nunca tive alguém que acertou a raça. Né? Chega num ponto que eu já falo, é mesmo, porque você vai explicar, parece que é aquela pessoa que adotou e quer botar raça no cachorro. Aham. Né? E assim, eu adoro vira-lata, então pra mim é melhor falar, eu tenho um vira-lata vira-lata. mesmo, e a pessoa fica feliz, pensa, poxa, tá cuidando do vira-lata do que... até acho que é legal isso, então eu sempre falo vira-lata, eu não perco meu tempo falando, nossa, é uma raça rara da França, a pessoa vai falar, Aham. né? E você pode ver que Pegou desde... no CCZ de Paris. Você pode ver que desde pequeno eles têm essa expressão, né? Essa aqui é a foto do Finwë, quando eu trouxe ele. Desde pequeno eles têm essa expressão
que é muito marcante, essa carinha de safado mesmo, essa carinha de o que eu vou aprontar, né? Me dá alguma coisa pra fazer que eu vou aprontar. Tem até uma lenda bem engraçada, assim, bem interessante da raça, que eles falam que quando Nossa Senhora de Lourdes apareceu pra Santa Bernadette, ela... Nossa Senhora de Lourdes. Os quadros que relatam a época, ela tinha um Pirineus, porque ela era uma pastora dos Montes Pirineus. Então, dentre os criadores, o pessoal brinca que é a raça que viu Deus. É a única raça que viu Deus. E de quando que essas imagens são? São lá da época, né? Eu não... na verdade, é mais um... 2, 3 mil anos atrás. Virou, assim, um mito. Assim como o mito deles cruzam com raposas, existe um mito que é o cachorro que viu Deus, né? Porque quando ela fez as aparições pra Santa Bernadette, a Santa Bernadette tinha um pastor dos Pirineus junto dela e em todas as aparições. Então, eles falam que, nossa, foi o único cachorro que viu Deus. Mas é uma brincadeira também que fica entre os criadores da raça, né? Pode passar? Vamos passar. Tá sim, tá o acaso, viu? Esse é um filhotinho Merle. Esse é um filhotinho Merle. E os olhos deles têm que ser escuros. O Merle não precisa, né? Aqui toda a Nacional, todos os anos ainda, acontece nos Montes Pirineus. Todos os Pirineus. Todos os cães Pirineus acontecem nos montes e é um evento sensacional. Tem até uma moça que faz o turismo, se um dia você quiser ir, ela organiza. E aquele negócio de hippies ali, ó? Eles são cachorros de hippies? Eu acho que é dress code. É o dress code. Eles fazem temático. É uma fantasia. Eles fazem temático. É um evento enorme que eles fazem nas montanhas, onde tem não só os queijos, a produção do ano das fazendas, como a exposição dos cães, como provas de trabalho, provas de agility. Que legal, hein? Então, assim, é um evento para valorizar todas as raças, né? Então, a Nacional acontece lá. O campeão da Nacional, Deve ser bem legal esse evento. Então, vai gente... E os 5 tipos, 3 de pequeno Pirineus e os outros 2 grandes. Lá. Isso, é o pequeno Pirineus, o barbudo, né? O sem barba e os 2 grandes. E assim... É uma coisa que é muito legal porque valoriza muito a raça. É aquilo que eu falo. Ainda hoje a gente tem... Como é uma raça que não tem um perfil de marketing, você não vê as pessoas pensando, vou pegar um Pirineus porque é bonito, vou pegar um Pirineus porque vai ser reconhecido na rua, porque não vai. Os criadores não vendem muitos filhotes, eles têm poucos filhotes, ainda tem aquela coisa de um criador querer ajudar o outro, dar cachorro, emprestar cachorro, é muito comum isso. Não tem aquela coisa que a gente vê às vezes em outras raças, dos criadores falando, não, minha criação eu não misturo com outros criadores. Não, é uma coisa muito aberta ainda na raça. E a maioria, não existe essa variação, por exemplo, de exposição e trabalho que está acontecendo em algumas raças como o Border Collie. Se você pegar o Pirineus de show, ele é um Pirineus que ainda trabalha. Se você pegar o Pirineus de agility... Como muitas raças. É um Pirineus que ainda consegue ir pra show. Essa diferença aí. Né? Então, assim, a gente vê que muitas raças, a versão de exposição, ela tá ficando uma versão sem temperamento. O border, o pastor alemão. Muito peluda. Boxer, com angulações, às vezes, não tão funcionais, né? E o de agility ou de trabalho, um cachorro ainda funcional. No Pirineus, a diferença é mínima, né? Você vê cães que vão para exposição e vão para agility, vão para exposição e ainda trabalham com ovelhas, né? Então é bem legal porque a Nacional, ela faz isso, todos os anos ela é nas montanhas, para as pessoas poderem ir para as montanhas e conhecer o trabalho, conhecer as criações. Não é nem nacional, isso aí é mundial, né? É a mundial, é a nacional, mas é o mundial da raça. Porque deve vir em alguns outros lugares. A maioria é da França mesmo, mas sim, vão pessoas do mundo todo levar os cães lá, mas eu acho legal que mantém essa tradição, né? Se você cria nos Estados Unidos, você vai ter que ir para a França, lá nas montanhas, onde realmente quem avalia são os juízes das montanhas, que são muitas vezes os fazendeiros. Não é aquela coisa juiz de outras coisas, não, é um juiz especializado nesses cães que estão nas montanhas. Muito legal. Tem alguma estimativa de quantos cães tem lá nas montanhas? Nos registros Ninguém internos sabe, lá? Ninguém sabe. Na Nacional vão quantos cães? Tem ideia? São muitos? Não sei, mas são muitos. São muitos cães. Nas montanhas, ninguém tem nem ideia. Porque é aquilo que eu falei, tem criador que tem 20, 30, 40... Eles são criados ali na fazenda há gerações. Passou de pai para filho, né? Então, a maioria não tem pedigree, não tem registro, não tem nada. São cães que seguem a vida, trabalhando, sendo selecionados por função. E como sempre foi, né? Ainda não voltou. É engraçado que tem alguns criadores que eles moram tão isolados, talvez agora eles tenham, né? Eles não tinham na internet. Então, quando a gente ia pesquisar filhotes, você mandava mensagem, a pessoa te respondia 15 dias depois. Aí você falava, nossa, mas por que essa demora? Ela, não, porque só tenho internet quando eu venho pra cidade. Eu vou na lan house. Eles viviam na fazenda e a vida deles tá ali. Eles estão alheios ao mundo. É muito interessante essa... Por isso que tem que ser cães saudáveis, tem que ser cães rústicos, porque eles não têm nem acesso a veterinário, a nada. Né? Exame, essas coisas, é muito pouco. Sim, de maneira geral, eles são longevos e com poucos problemas de saúde. Quando acontece, quais são os problemas de saúde que mais aparecem? Recentemente, eles fizeram uma pesquisa na França
para as pessoas falarem quais foram os principais problemas de saúde que o seu pastor dos Pirineus apresentou. E foi bem interessante que foi uma pesquisa que foi muito ampla. Então, pegou cães dos Estados Unidos, Brasil, eles acabaram estendendo para o mundo todo, né? E nessa pesquisa, o que eles viram? 20% dos problemas da raça eram ortopédicos. Displasia, luxação de patela, ruptura de ligamento de patela, né? Que é bem comum na maioria das raças. E o que mais, assim, me preocupa é que 15% foram problemas cardíacos. Então, eles tendem a fazer insuficiência de mitral. Muito parecido com o Cavalier, né? Por volta de 6, 7, 8 anos. O que são cães jovens, né? E, geralmente, não tem muito o que fazer. São cães que vão morrer ali por seus 10, 11 anos. Foi até o que matou o Finway, né? Que ele começou a ter insuficiência de mitral com 7 anos. E nos exames genéticos você não consegue... Infelizmente não. Assim como o Cavalier, não tem genética, né? A gente sabe que ainda a gente tá ali entre 13% a 15% dos cães apresentando problema. É uma estimativa alta, mas ainda não é a população toda. Então, acredito que agora que a gente tá fazendo os exames e com o manejo de linhagens, mantendo consanguinidade baixa, a gente vai conseguir abrir o sangue. Por exemplo, o Finway teve, né, as ninhadas aqui no Brasil, antes, obviamente, da gente saber dos problemas dele. E até hoje, todos os filhotes estão vivos, né? Os filhotes agora dele da primeira ninhada vão fazer 10 anos. Alguns deles têm uma pequena insuficiência de mitral, mas leve, né, nada preocupante, mas é um alerta que a raça precisa começar, os criadores começam a ter atenção para isso. Essa é a doença mais importante. Para acabar não virando, por exemplo, um Cavalier daqui 20, 30 anos se a gente fechar o sangue nos cães errados, né? Uhum. Tentar sempre abrir o sangue, tanto que, assim, ainda bem, mas as ninhadas que a gente fez aqui são de sangue muito aberto, né? Porque o Finn, ele veio de uma linhagem da Alemanha, que é da linhagem da Silvia Trickman, e a Guess, o Felipe trouxe da França. Então, são 2 cães que têm uma linhagem totalmente aberta. Eu acredito que isso também contribuiu para a doença não perpetuar tanto. Legal. Mais fotos? Vamos passando, aí o que vier a gente comenta. Legal que esses caras fazem Essas daqui fantasia. eram os quadros mais antigos que tinham lá na região, de como eles eram. Não tá muito diferente, né? Mas que eram esses cães pré-históricos que existiam nessa região há milênios, né? Então tem muito desses... o pessoal fala que quando você vai lá pro Monte dos Pirineus, tem ainda museus e com muita coisa, e os cães aparecem em muitas artes. Então, quadros, né, relatos históricos, ossadas de cães nas fazendas. Então, com isso deu para levantar bastante essa questão histórica. Pode passar? Aqui, ó, como fica um bem padrão exposição, né? Então, assim, quando o pessoal gosta de exposição mesmo, gosta de deixar nesse padrão mais rústico. Nas fazendas, eu acredito que ainda muita gente ainda deixa assim também para proteção da pelagem e tudo mais. Pode passar? Essa aqui foi várias vezes campeã do Crufts, né? Não o campeão do Best in Show, mas a campeã da raça, né? Ela é uma cachorrinha super típica, né? Super pequenininha, né? E os dreads dela, a criadora deixa bem fininho, assim, bem delicado. É uma cachorrinha, assim, muito, muito típica. Você vê que ela é leve, ela é bem... E ela é Merle. Ela é o Merle com o gris, né? Que desbota. Então, você vê que ela praticamente virou um cinza, né? Ela praticamente sumiu a cor dela. Mas é uma criadora bem tradicional. E aqui é a versão penteada, ó. Se a gente escova, geralmente fica esse tipo de pelagem, né? Tem como a gente colocar um pouquinho, tirar um pouquinho a carinha dele aí, Alex? Tanto o escovado, quanto aquela variedade que eu falei, que não forma dreads, que é a variedade heterozigota, né? Que tem o gene da barba e sem gene de barba, eles ficam com essa pelagem, né? Fica bem bonito. Fica bonito, né? Fica bonito mesmo. Fica, né? Então, assim... E tem essa mancha branca é sempre permitida. Permitida. É o peito branco. Assim, nunca pode ter excesso de branco. Então, marcações brancas no corpo não são permitidas, mas só um detalhe, às vezes, na patinha, no peito, é super aceito, né? Esse aqui eu acredito ainda que é muito difícil a gente saber a olho se é o heterozigoto ou o homozigoto pra barba. Mas esse aqui tem mais cara de ser o heterozigoto porque ele não tem uma barba muito longa. Então, eu chutaria que esse é o heterozigoto pra barba. Certeza, só um teste genético, né? Mas esse tipo de barba é um tipo desejado. Eles não gostam daquele que fica muito barbudo. Ele tem que ter uma quantidade de barba que não comprometa o trabalho. Tá. Pode passar? Essa daqui é aquela que tava super... Lembra que vocês até falaram, parece um vira-lata? é ela antes de começar a crescer. Então, você vê que essa é a pelagem normal dela. Se escovasse, provavelmente ela ficaria assim. Como foi cultivando os cadernetes, eles vão ficando na perna toda. Entendi. Vamos passar. Né, esses daqui foram os filhotinhos da última ninhada que nasceram agora. A gente acabou trazendo mais um macho, né? O Felipe está com ele, da França. E esse novo macho que veio da França agora foi a primeira ninhada dele, de uma linhagem super reconhecida, assim, da França. E esses são os filhotinhos que nasceram agora, estão com
60, 70 dias de vida. Então, aí, nessa fase, você não diz que vai ter ou não vai ter os cadernetes, né? Provavelmente eles vão ter, porque ambos os pais têm, então eles devem ser homozigotos para o pelo longo. Mas, assim, você só vai começar a ver lá pelos 3, 4 meses e só vai crescer se a gente cultivar mesmo. Bonitinho o filhote, né? Esse aqui é outro filhotinho também. Você vê que a pelagem deles é assim, o branquinho também é permitido. Mas né? é a mesma ninhada, não? É a mesma ninhada, Mesma são ninhada. todos irmãos da ninhada, né? E uma característica bem interessante, que eu acho que não vai dar pra ver nesses, é que eles é desejado que a raça tenha polidactilia, né? Então eles têm os diuclós, que eles chamam, né? Que é os ergôs, muitas vezes duplos, né? Então muitas vezes a gente tem no posterior ergôs duplos. Então em cada pata eles têm, É desejável isso? é desejado na raça. Tá no padrão. Tá no padrão. E qual é a justificativa disso? Dizem que facilita subir em montanha, correr sobre as ovelhas, escalar. Eu acho que é muito mais uma dessas histórias, porque eles são ergôs que não têm a parte Função, óssea, né? não tem função, né? Então eles não têm, assim, movimentação. O cachorro não consegue usar eles. Será que não é algo que veio de muito antigo, porque era muito comum e colocaram num padrão, mas na Pode verdade ser. nem tem Pode funcionalidade ser, pode ser nenhuma que mesmo? muito antigamente eles gostassem ou eles acreditassem que Isso ia ser... ia ter essa função e Funcional. ficou, né? Mas é uma característica interessante, porque poucas raças têm ergôs duplos, né? Então, assim, você tem cachorro com 4 dedos extras. É muito engraçado, é uma característica diferente. Dedos que né? não funcionam. Que não funcionam, são soltos, né? Às vezes enroscam no mato, É, mas até perigoso, né? É, se você vai tosar, né? É. Aí machuca, é né? que como são raças muito Imagina que nunca rústicas... teve nenhum acidente de... Olha, nunca tive, viu? Nunca tive, mas assim, pode acontecer, porque são dedos grandes e tem que sempre estar cortando a unha e tudo mais, né? Sim. Vamos passar. Nesse, Outro mais outro filhotinho. filhotinho, pode Bonitinho. passar. Da mesma também? Todos da mesma. Caramba. Né? Legal. E aqui outro que mostra bem aquela expressão que eu falei. Você pode ver, vai mudando o cachorro, todos têm essa expressão de pronto pra trabalhar, né? Pronto pra... Pode passar? Acho que agora já voltou, né? Certo. Já acabaram as fotos, eu acho? Acho que acabaram as fotos. A gente pode ir Tá. pros vídeos até, se Vamos ver vocês os vídeos? quiserem, que tem bastante vídeo. Ah, você trouxe bastante vídeo que dá pra mostrar a versatilidade Exato. Os deles, vídeos né? eu trouxe justamente pra mostrar a função, né? Pra quem não acredita. Ó, então, tem agility No Agility, quem não conheceu a Silvia Trickman e rápidos, né? tem que conhecer, né? Ela é uma das melhores adestradoras aí do mundo. E ela sempre foi, assim, super fã da raça. Ela tem vários títulos mundiais, né? E esse daí é a Lê, que é um de barba. Ela tinha o sem barba, né? E depois que ela aposentou o sem barba dela, ela tem a Lê, que é esse de barba. E, assim, são peças que ela fazia tempos ótimos, porque são cães extremamente ágeis. De que ano que é esse aí? Esse aí, acho que esse aí, acho que é 2017. Né? Porque o Agility ainda era aquele Agility com umas pistas, umas Travadas. linhas estranhas, travadas, né? Mas vocês podem ver que é um cachorro pequeno, é aquela coisa do padrão. O menor tamanho para menor energia Nossa, possível. olha isso aí. Né? Então, assim, eles são super pequenininhos, mas extremamente ágeis em mudança de direção, em aceleração. Gostam muito de trabalhar, assim, são viciados em trabalhar. Por isso que eu falo, assim, quem é adestrador e não tem um, não sabe o que tá perdendo. E hoje em dia a gente tem vários, no Brasil a gente tem vários adestradores, né? 2 foram vendidos pra Bahia, um tá com a Sandra, que é adestradora lá na Bahia, outro tá com a Mari, que também trabalha com adestramento na Bahia. E as duas, assim, me falaram, não sou eu que tô falando, elas me falaram, nossa, assim, é muito gostoso trabalhar com eles, né? Agora o Dante também pegou um filhotinho. Então é uma raça que, assim, se a pessoa é adestrador, assim, eu recomendo, assim, de olhos fechados. Garanto que vai ser muito divertido, porque é uma raça muito gostosa de trabalhar, né? Se a pessoa faz canicross, legal, mas, assim, dono pet padrão, eu não recomendaria. Ah, não quero fazer nada, quero um cachorro em casa pra fazer companhia. É coisa de trabalho, né? Cão de trabalho. Vai É pra acabar pra ficando. pessoas que se movimentam. Exato. ativas. Eles são cães extremamente carinhosos, mas eles têm essa necessidade. Precisa, lógico. É que nem eu falei, que raça que tem no padrão que eles têm fluxos nervosos. Sim, e No aí padrão. vai começar a aparecer os Pirineus com problemas de comportamento. Exato. Sim, sim. Né? Porque eles têm essa ânsia de trabalhar e você vê que eles ficam nervosos mesmo, eles ficam ansiosos, eles ficam malucos, né? Então, pode passar o próximo vídeo. Então, não só no Agility, né? A gente tem no mundo todo. Acho que esse já foi. Esse já foi. Então, Bom, a Silvia Tequalá, né, que também era do Agility, ela fazia muito... os cães dela eram treinados tanto para dança quanto obediência, né? Então, o pessoal de obediência que gosta bastante desse tipo Sindicato. de rotina, assim, são cães que conseguem ir muito bem nessas questões de healing, de andar do lado, né? Posicionamento para dança, principalmente, eles são bem legais, porque eles conseguem manter o foco por muito tempo, né? Você consegue ver que a bichinha ali ligada
o tempo todo, assim, a gente brinca que eles são apaixonados pelo dono. Eles são totalmente apaixonados, eles trabalham muito, se eles criam a ligação correta, o pessoal também treina pra proteção, né? Claro, eu sempre falo, não vai ser um Malinois, não vai ser um pastor alemão. Mas pode te defender, né? No carro, na casa. São cães que são versáteis a ponto, né, de poder ser treinado. Esse aqui é a obediência francesa, né? Que é como se fosse, é o ringue francês, né? Que é alimento, proteção. Então você vê que são cães que podem ser treinados, tem essa versatilidade de treinamento, né? São pequenininhos, mas eles têm essa capacidade e essa adestrabilidade, então... Muito legal. Bem versátil mesmo. Uma das raças mais versáteis que a gente já fez até agora no episódio, né? Muito legal. E eles são muito divertidos, eu diria, porque eles trabalham com prazer, com alegria, né? Então... Os pastores, em geral, são versáteis. Sim. São. Não, mas sim, dentro dos pastores tem os mais ou menos versáteis, né? Esses são realmente... muito versáteis, pelo menos estão fazendo exercícios muito diferentes e tá se dando bem. A única limitação que eu realmente acho no adestramento deles é que eles são cães que precisam de um dono muito presente. Eles não são cães que funcionam bem se você, por exemplo, colocar num canil e 1 vez por dia, 2 vezes por dia fazer o treinamento. Basicamente, o drive deles e a função deles é meio que assim, eu diria que é meio bizarro falar isso, mas é por amor. Eles criam uma ligação tão forte no dono que o trabalhar passa a ser recompensante, porque são cães de pastoreio, são cães feitos para trabalhar com os humanos. Uhum. Então eu vejo que assim, às vezes a pessoa fala, mas então não funciona, por exemplo, como alguns Malinois, fica lá no canil, eu vou lá 2, 3 vezes. Não, eles são cães que se ficarem no canil demais, eles vão ficar reativos, medrosos, inseguros. Tem até uma adestradora muito famosa da Polônia que ela fala, eles são a raça mais incrível do mundo, mas você tem que ganhar eles no começo da vida. Você tem que mostrar para eles que trabalhar é legal. Então você tem que mostrar para eles com muito truque, muito, né, treinamento, que brincar de cabo de guerra é legal, pegar a bolinha é legal, nadar é legal, trabalhar com você é legal. E quando eles ligam, eles vão trabalhar com você pro resto da vida. Mas o grande desafio é isso. É que muitas vezes eles... Então, muitos adestradores talvez não consigam dar isso. Eles são cães para viver em casa, né? Uhum. Por mais que a gente fale que são cães de fazenda, são cães rústicos, eles são muito apegados ao ser humano. Então, eles precisam dessa rotina próxima. Se eles ficam longe demais do ser humano, eles acabam ficando até meio depressivos, né? Eles, assim, são cães, assim, que querem você o tempo todo. Se puderem, ficam o dia inteiro com você, muito apegados, né? Só porque eu falei, ela falou, não, eu não quero ficar nesse lugar. Tchau. Mas são cães que, assim, eu vejo muito isso no começo. Os poucos cães pirineus que eu vi que não viraram, que não deram certo, são cães que a pessoa não conseguiu criar essa relação no começo da vida. Então, até os 6 meses, a pessoa mostrar como é legal trabalhar comigo. Uhum. E aí, eles acabam não desenvolvendo. É muito engraçado isso. Vamos passar pro próximo vídeo. Esse já foi, que é o esse mesmo. Que fim que deu, Silvia? Ela se aposentou, né? Esse daí é a Maple, na primeira vez que teve contato com a ovelha, então, obviamente, não é um treino de pastoreio, né? A gente só queria testar o instinto. Uhum. Mas, assim, foi a primeira vez que a gente soltou ela nas ovelhas. Ela nunca, antes na vida dela, tinha visto ovelhas. Caramba. E ela já começou a tentar arrebanhar e levar, né? Claro que pra ficar realmente um cão de trabalho, eu teria que treinar muito e tudo mais. Mas eu gosto de levar pra testar, né? Uma aptidão. E, assim, você viu que logo de cara ela já começou a ligar e a arrebanhar. Quanto tempo ela tinha aí? Era novinha, acho que 1 ano e pouquinho, né? E então, assim, ela nunca tinha visto e já ligou. É muito bonito ver esse instinto do cão ligando, né? Border Collie, mesmo o Sheltie, quando liga. Já eram ovelhas acostumadas com Já eram ovelhas acostumadas, né? Eram ovelhas... Você não pode botar uma ovelha. Eram ovelhas super acostumadas já com Border Collie, só pra gente ligar ela e testar o temperamento. Não era nem pra ver se ela ia ter medo, se ela ia fugir, não. Ela ligou e foi bem bonitinho. Muito legal. Vamos passar, tem mais? E aí, é o que eu falei, né? Truques, assim... pra quem gosta de truque, eles são cães que aprendem muito rápido todos os tipos de truque. Então, eu falo que eu gosto... Você me perguntar, você pega pro Agility? Não, eu pego porque... Pra mim, é uma raça que é muito gostosa ensinar, assim, com pouquíssimas repetições. Ah, Marcela, você é super adestradora, treina todo dia. Não. Gente, eu treino muito menos do que eu gostaria, muito menos. Só que eles respondem muito bem ao treinamento. Então, eles... Pra Agility, a gente sabe, né, que eles são super legais, mas, assim, eu brinco que eles estão ali olhando pra você e falando, e aí, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai trabalhar? Então, assim, eles são muito excitados pra trabalhar. Eles querem trabalhar, eles querem que você peça alguma coisa pra eles. E é o tempo todo assim. Então, assim, eles... Se você deixar, é o dia inteiro. Muito legal. Vamos ver.
Mas é muito legal, assim, eu gosto desse tipo de cachorro, né? Pra quem adestra... É o que eu falei, Exato. pra adestrador... Mas, assim, né? quem tá assistindo aqui e tá vendo nossos elogios à raça, tem que tomar bastante cuidado É o se que é eu um sempre dono falo. comum, se não for se dedicar, se não quiser realmente passar muito tempo com o cachorro, porque tem todo o potencial também pra dar uma grande cagada. Tem até sabe aqueles livros das raças que falam, né? Várias marcas de ação lançam aqueles livros. Tem um, eu não sei de qual marca que é um desses mais famosos, que tá assim. É uma raça extremamente ativa. Se deixado só, destruirá tudo que encontrar. Não aptos na vida em sociedade. E eu dou risada. Mas assim, é um pouco radical, mas é verdade. Né? Porque eles já tiveram umas más experiências que você não teve. Exato. Eu de acho que donos assim... meio omissos, né? Exato. Então assim, é o que eu falo. Não é uma raça pra você colocar no apartamento e falar, não vou fazer nada. Né? É uma raça que precisa correr. Mas não deve de ter muitos espaço. reparos desses em apartamentos. No Brasil Pouquíssimo, não tem, pouquíssimo. O pessoal da França tem sítios, fazendas, né? Então, assim, é uma raça incrível. O que mora na Bahia vive em apartamento, né? Mas é com uma adestradora. Então, eu nem diria que é um problema, porque, assim, ela treina, ela sai, ela faz agility, né? Treina bastante coisa. Então, assim, é uma raça que dá pra ver em apartamento, dá pra ver em casa, dá pra ver em fazenda. Mas ela precisa de adestramento. E tá na Bahia, né, Pai? Tava tranquilo ali, Tranquilo. calorão, sossegado. Tá curtindo, né? Mas é isso que eu falo, assim, não é uma raça, assim, é uma raça que... O problema não é apartamento, é o estilo de vida. É o né? estilo de vida, é o que eu falo. Se você falar pra mim, não, eu adoro correr toda manhã, vou correr, vou fazer Vou fazer canicross, agility, vou fazer agility, vou correr. vou brincar. É uma raça que, assim, ela vai com você pra onde for. Então, essa é uma raça que topa qualquer parada. Quero nadar, ela vai nadar com você. Quero fazer andar de bicicleta e amarrar na bicicleta. Quero tração, o que você quiser. Quero fazer faro recreativo, quero fazer obediência. Ele vai funcionar pra tudo. Agora, se você não colocar pra trabalhar, aí o negócio vai dar ruim, né? Então, não é feito pra uma pessoa sem experiência ou que não quer fazer atividade. E quanto custa um cão desses aqui no Brasil? O valor depende muito, né? Porque, como eu falei, as ninhadas, eu brinco que as ninhadas são para consumo próprio, né? São pouquíssimas ninhadas que acabam tendo, principalmente porque a gente tem pouquíssimos cães. Geralmente, quando já tem alguém interessado, ou alguém não quer... tem muita demanda, né? Não tem demanda. É até bom pra raça. Né? É até bom pra raça, tem pouquíssima demanda. Não tem aquela coisa, tem que vender tudo castrado. Não, porque quem pega, geralmente já não vai cruzar. Ou se cruzar, é até bom que cruze. Sim. Porque a gente precisa Vai de ser bons bem indivíduos. orientado, Vai ser bem orientado, não é uma coisa que tá perdida, né? Então, assim, pouquíssimos cães são castrados da raça. Praticamente nenhum, né? E... o preço varia entre ali 4 mil, 5 mil reais. Mas é aquilo que eu falei, depende quando tem, quando não tem, né? Às vezes acontece até... O preço, ele é tão... Não dá nem pra precificar. Porque depende muito do momento. Se teve filhote, se não teve filhote, se teve mais filhote do que esperado e acabou sobrando. Se né? tem mais gente querendo do se que tem mais filhote. gente querendo, exatamente. A demanda é muito pequena, mas quando tem, a gente acaba fazendo as ninhadas, né? Eu nunca tive, quem acaba tendo as ninhadas é o Felipe, porque ele tem as fêmeas. Eu brinco que eu só tenho os machos, né? Então, eu trouxe o Finwë e a maioria das ninhadas do Brasil a gente teve com o Finwë, e foram 4 ninhadas que a gente teve aqui com ele, que praticamente foram os primeiros cães do Brasil, né? E agora os descendentes deles que seguem tendo as ninhadas, né? Talvez a Maple um dia tenha sua ninhada, mas ainda não está nos planos, né, Maple? E na Europa, na França, quanto custa mais ou menos um cachorro? Não é uma raça muito cara. Olha, os que eu acabei trazendo, os que eu acompanho, entre 900 euros, 1.000 euros, 1.200 euros. Se a gente pegar um Border Collie, né, na Europa, tá lá seus 1.500. Então é um preço relativamente baixo, justamente porque a maioria dos criadores não quer ganhar dinheiro com a raça. Ela prefere colocar um bom preço e achar boas pessoas, porque é tão difícil achar bons lares para uma raça rara, que o preço acaba sendo uma coisa... É claro, você tem que fazer a criação se manter, mas acaba não sendo o foco principal. Esses fazendeiros, por exemplo, não vivem de criar cachorro. Não vive, né? Eles têm poucas ninhadas Eles que é pra vivem de vender pros ovelha. fazendeiros, Eu fiquei impressionado também com a questão da longevidade. Você falou bastantes anos, né? 16, 17, 18 anos é bastante, Bastante. né? Inclusive, assim, uma avó do Finwë, né, que ela morreu ano passado com 19 anos, e o pai dele morreu ano passado com 18. Então, assim... E bem até o final? Bem, Chegam assim, lá no final, mas já fazendo estão caminhada. Mas, assim, é o estilo de vida também, aquilo que a gente tava falando. Eram cães de uma pessoa que todos os dias fazia 10 km por dia com os cães, no meio da floresta. Se começar a vender muito, vai começar a castrar, ficar gordinho, sedentário, aí vai ter um monte de problema. Eu acho que é aquela coisa, como a maioria está na mão ou de adestrador ou de fazenda, são cães que são magros, são cães que são ativos, são cães que têm uma alimentação regrada, são cães que... Então, assim, tudo contribui também, né? É difícil a gente comparar a vida de um cachorro gordo, obeso, num apartamento, comendo só lixo o dia inteiro, com um cachorro que tá numa fazenda trabalhando o dia inteiro. Então, acho que é até injusto. O pessoal fala que é injusto o seu cachorro trabalhar.
Bom, pergunta isso pra eles, Melhor porque... ele no sofá. Pergunta isso pra Gordinho. eles. Porque assim, eu digo mais, pega um Pirineus. Fica um mês sem trabalhar. Se você ainda tiver sua casa, talvez você mude de ideia. Porque ele, assim, se você não trabalhar, ele vai trabalhar sozinho. Mas se trabalhar sozinho pode O ser, povo não pediu pra trabalhar, eles estão falando. né? Bom, o Pirineus ele pede, Ele senão pede. ele Fica mostra. louco, né? Vai Ele ficar louco. mostra, né? Você vai ter que mudar a sua casa. Vai ficar louco também. Você falou que tinha várias, como é que pode dizer, histórias, né? Várias mitos, né? Então, da dona... O cão que viu Deus e tal. Tem mais algum que você lembra? Que eles são cruzados com raposas, né? Porque eles são Raposas e pequenininhos e ursos. ágeis. E... Não, acho que eu me lembro... Não, e a maioria desses, assim, que eles eram... eles acham... Esses fósseis que foram achados, eles eram lá do período neolítico. Né? Uma coisa, assim, que não dá nem pra gente imaginar, né? Essa galera criava cachorro? Nem sei dizer. E provavelmente eram cães de comunidade que ficavam ali prestando algum serviço, né? Alguma proteção, né? Mas assim, é uma raça... Assim, eu fico triste porque a raça não é tão conhecida, porque eu acho que mais pessoas poderiam se divertir muito com a raça, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, porque não sendo tão Não conhecida, estraga, né? a gente preserva ela do jeito que ela deveria ser. Sim, muito legal. Tem alguma coisa que a gente não falou ainda da raça que é importante? Eu acho que a gente abordou bastante coisa, hein? Tem algum ponto, Marcela? Mas com certeza a gente esqueceu alguma coisa. Ah, mas- com certeza, porque a gente foi falando assim, É. na conversa jogada, né? Numa ninhada nasce quantos filhotes, em média? Em média, 4 a 8. Não são ninhadas muito grandes, né? Uhum. Já aconteceram ninhadas de 12, mas assim, raríssimas, né? O que eu acho mais legal é essas ninhadas heterogêneas quando a gente tem os filhotes com barba e sem barba, que você só descobre quando eles já estão maiores. Então, muitas vezes, você acaba não sabendo se o seu filhote vai ser com barba ou sem barba, até ele ter ali uns 3, 4 meses. Então, isso é uma curiosidade até que interessante. Muitas vezes a gente não consegue garantir qual vai ser a pelagem. Aí entra naquele ponto, né? Eles são heterogêneos em aparência e homogêneos em função. Então, muitas vezes a pessoa que vai pegar o filhote ela não tá tão preocupada. Será que vai ter o pelo longo? Vai ter o pelo curto? Vai ter barba? Não vai ter barba? Né? Claro que sempre tem as preferências, mas não é um ponto tão principal na raça, né? É uma coisa... O bobtail mesmo. Antigamente, muitos criadores cortavam a cauda, porque nem todos nascem bobtail. Mesma coisa do pastor australiano. A gente não pode cruzar 2 bobtails entre si, porque a gente tem morte fetal, né? Quando tem o duplo bobtail. Então, assim, é muito presente na raça. Antigamente eles cortavam as caudas, mas hoje em dia também já não corta mais. Então a gente vê que tem muito rabo de todos os tipos, né? Tem rabo enrolado, rabo... porque não foi selecionado. E Como pode. eles eram. Ele não é tão desejado quando ele é enrolado, né? Como, por E exemplo... pode bobtail? O bobtail é Bobtail desejado. pode. Ele não só pode, como é desejado. Só que com a proibição do corte de cauda agora, a maioria dos cães acaba tendo cauda, né? Então existem os bobtails, mas... com cauda é aceito. Tanto com cauda quanto sem cauda é aceito. E escuta, o padrão do FCI, do OKC, lá, o americano e o europeu é igual? É muito parecido, mas ele é um padrão meio vago, né? Isso é uma crítica até que tem, por quê? Se a gente for realmente tipar, existem 7 a 8 variedades. Novamente, eles são muito heterogêneos em aparência e muito homogêneos em temperamento. Então, quando o FCI resolveu criar o padrão, eles pegaram só basicamente dois, e falaram, vai ser esse aqui o padrão. Só que quando você vai na montanha, a gente tem muitas variações. É que nem eu falei, como que o padrão vai de 38 a 54 centímetros? É muita diferença. É muita diferença, né? Então, assim, é porque existem várias diferenças, particularidades. Esse criador em especial precisa de cães maiores. Aquele criador prefere cães menores. Não, né? porque, por exemplo, no pastor de Shetland você vê uma diferença do norte-americano pro europeu, né? O europeu é menor, menos focinhudo, né? Mas neles não tem muita diferença. Ainda não tem muita, porque é isso que eu falei, Dan. Ainda a maioria dos cães, eles são meio versáteis. Eles são selecionados do jeito que eles eram selecionados nas montanhas. Então, basicamente, função. Tem temperamento, segue. Talvez nos próximos anos, com criadores cada vez mais selecionando para exposição, né? Hoje em dia, se você pegar um pedigree de um cão de exposição que nunca viu pasto na vida, você voltou 3 gerações, você tá na montanha. Então, eles estão muito perto ainda da montanha. Talvez quando chegar em 20 gerações longe da montanha, a gente acabe tendo mais fenótipo do que temperamento. Porque aí a gente vai acabar selecionando mais características que a gente vê do que características de função. Bom, mas o ideal seria que se mantivesse em mãos de profissionais, né? Exatamente. O ideal seria que todo criador, pelo menos uma vez na vida, levasse os cães para a função e considerasse isso na hora de reprodução, né? Ainda hoje, a gente tem muitos... a criação deles ainda... mesmo os criadores, a gente tem muitos proprietários cruzando eles. Eu acho isso muito interessante. É uma raça ainda que é muito comum o proprietário comprar, falar com o criador, fazer uma boa ninhada,
vender, aí outra pessoa que comprou fala com o criador. Então, isso ainda é muito grande. Assim, você não vê aqueles grandes criadores com milhares de cães. A maioria dos criadores tem lá seus 4, 5 cães e a reprodução continua a partir da sua progenie. E eu acho isso muito legal, porque a gente tem um sangue fluindo, né? A gente tem um sangue rodando, aberto, mudando de países. E a progenie também trabalha, né? A progenie também trabalha, então a pessoa compra pra fazenda, o outro vende um filhotinho, vai pro agility, o outro filhotinho vai pra outra função. Então, assim, você acaba tendo sempre cães trabalhando, né? Seja no agility, seja na obediência, mas são cães que estão constantemente trabalhando. Muito legal, muito bom. Acho que a gente falou de tudo, né, sobre a raça. Acho que sim. Eu espero que o pessoal tenha gostado. É uma raça diferente, hein? Gostado de conhecer uma raça nova, não que tem que ter, porque é uma raça... Não vai conseguir ter também. É, difícil de ter também, mas... Não vai conseguir. De qualquer forma, é uma raça bem legal de conhecer, mesmo que a gente não bater, né? É bacana conhecer umas raças diferentes. A gente acha que conhece todas as raças, mas na verdade tem raça pra caramba. Muita raça. E a gente vai ter que fazer muito episódio ainda, né, Dan, pra E nesse todas. meio tempo ainda vão aparecer novas raças? Com certeza, exatamente. né? Exatamente. Com certeza. Que raças assim às vezes não se tornam populares. É que eu falei, um fenótipo tão variado, muitas vezes não agrada ao público que quer um cachorro peludo, um cachorro daquela cor, né? Então isso eu acho que acaba atrapalhando. Deixa esse cachorro aparecer em 2 novelas aí seguida, ou sei lá. Mas aparece, é o fiapo de manga. É o típico fiapo de manga famoso. Mas, Tá super na moda, tá mais na moda que o caramelo. mas às vezes em algum um filme internacional e tal, aí começa a ficar algum pouquinho influencer. mais- Vai aparecer, porque Vai? a mãe dela tá gravando um filme internacional. Ah, é? Ainda não sei qual vai ser o filme. Lá. Mas lá no Canadá. No Canadá. Mas é com o Robert Pattinson, o vampirão. Boa. Agora vamos ver qual vai ser o papel, né? Então, precisa ver Se for o chupacabra do filme, aí talvez não... Não, legal que aparece, que fique mais visível, mas que não fique um boom que vire moda e todo mundo queira, porque começa a estragar a raça mesmo. É meu medo é que seja o cachorro possuído, o chupacabra. Deixa esse cachorro na mão de quem Sabe o que dá medo? usa Sabe pra o que dá trabalho. medo? Começar a falar que o Malinois é o cachorro mais inteligente que o Border Collie, o Malinois começar a ficar... O Malinois pro Pirineus. Não, então, mas começar a ficar famoso, e o Malinois é uma raça complicada. É o que eu falo, o Pirineus Né? não faz tanto estrago. Assim, Não faz ele tanto vai destruir estrago. sua casa, mas ele não vai matar alguém. Exato. Até porque eles têm boca mole. Então, Eu tenho muito medo das raças da moda, assim. Sim. Começa a estragar muito. né? exato. Esse é o meu grande medo. Assim, ao mesmo tempo que a gente quer vendo mais pessoas com a raça, porque a gente sabe quão legal a raça é, a gente tem esse medo dela espalhar demais e acabar sendo um problema. Muito legal. Marcela, obrigado por ter vindo. Eu que Espero agradeço que você tenha vocês gostado aí. pela- Que bom que você tá pela segunda vez conosco. pela oportunidade de divulgar uma coisa que eu amo, de paixão, né, que é essa raça. Espero que tenham gostado, que as pessoas tenham gostado e que procurem conhecer um pouco mais, né, da raça, que com certeza vão se surpreender. Muito legal. Obrigado, foi Muito ótimo. obrigada, Dan. Muito obrigada. Sempre que quiserem, estou aí. Valeu, Dan. Mais um pra Pessoal conta. que tá em casa, espero que tenham curtido também. Não se esqueçam de curtir nosso vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito e de deixar um comentário também, por favor. Valeu, até mais.